A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fundada pelo Joseph Smith, surgiu no ano de 1820. E para ser bem sincero, até o ano de 1843 ela parecia mais com qualquer igreja protestante histórica. Porém, neste ano, em 1843, as coisas começaram a mudar. Olha, alguns membros da igreja começaram a murmurar e a espalhar boatos de que Joseph Smith estaria contraindo casamentos plurais, que teriam outras esposas além da esposa dele, Emma Smith. E o fato passou a circular com tanto vigor que foi criado um jornal chamado O Expositor de Nauvoo. Esse jornal foi posteriormente destruído, alguns dizem que a mando de Joseph Smith. No Expositor de Nauvoo veio notícia de que realmente Joseph Smith teria outras esposas plurais. Então, em 12 de julho de 1843, Joseph Smith traz ao mundo a seção 132 do livro, um dos livros sagrados do mormonismo, que é o livro de Doutrinas e Convênios. Segundo a seção 132, Deus estaria estabelecendo um novo e eterno convênio. Joseph Smith falou que estava orando, perguntando a Deus por que algumas pessoas como Moisés, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Davi, como Salomão, havia tido diversas esposas plurais. Então Deus estaria revelando através dessa sessão de que na verdade era um novo eterno convênio, onde os homens precisariam terem diversas esposas e precisariam também casar-se para a eternidade. Aqui também surgia a questão do casamento para o tempo e para a eternidade, o selamento no tempo que é praticado por todos os santos dos últimos dias até os dias atuais. Joseph Smith morreu, depois veio o Brigham Young, que foi o sucessor. Joseph Smith teve mais de 33 esposas, Brigham Young teve um número bem superior a isso. John Taylor foi o substituto de Brigham Young na sucessão da igreja, na liderança da igreja. Também teve várias esposas plurais. E os mormons, todos eles tinham diversas esposas plurais. Conta-se até que Joseph Smith tinha também, se você pesquisar aí, contraído casamento com mulheres que já eram casadas. Né? Ele contraiu esses casamentos para o tempo, para a eternidade, com mulheres casadas também, na lista aí de casamentos plurais. Pois bem, mas o que aconteceu foi que o John Taylor foi valente, ele falou, bom, se Deus deu essa ordem, nós vamos manter, porque é uma ordem de Deus, e uma ordem de Deus é para ser mantida. Uma lei de Deus é para ser mantida e nós vamos enfrentar. E os mormons enfrentaram muita perseguição por parte do governo dos Estados Unidos da América, algo que eu considero opressor, sim, errado, sim, porque se faz parte do preceito de uma religião ter um casamento plural, desde que as mulheres e os homens concordem com tal prática, deixe-os praticar as suas crenças. Mas eles sofreram perseguição, enfim. Quando John Taylor morreu, o novo sucessor, Wilford Woodruff, ele vai trazer um documento, certo? Que também está no livro de Doutrinas e Convênios, onde está escrito aqui, declaração oficial. Tem a declaração oficial número 1 e número 2. E ele diz assim, o Senhor pediu-me que eu fizesse uma pergunta aos santos dos últimos dias, afirmando também que, se acatarem o que eu lhes disser e responderem pelo Espírito e poder de Deus, a pergunta feita a eles, todos responderão da mesma forma e todos crerão da mesma forma em relação a este assunto. A pergunta é, qual é o melhor caminho a ser seguido pelos santos dos últimos dias? Continuar tentando a prática do casamento plural, contrariando as leis do país e enfrentando a oposição de 60 milhões de pessoas, sofrendo o confisco e perda de todos os tempos e a interrupção de todas as ordenanças, ou parar e manter os bens da igreja intactos, os líderes da igreja soltos, incluindo a primeira presidência. Se você pegar então esse documento, você vai ler e você vai ver o questionamento que Woodruff trouxe para a igreja, falando que foi Deus que havia mandado fazer esse questionamento. Naquele momento, é claro que toda a igreja não foi unânime, né? A maior parte da liderança aceitou e acatou
a decisão de Wilford Woodruff, e a igreja então decidiu parar com a prática dos casamentos plurais. Voltando um pouquinho no tempo, eu disse que Joseph Smith foi o primeiro a praticar a poligamia. Após a morte de Joseph Smith, outros grupos, outros ramos, né, do mormonismo surgiram, inclusive a própria esposa de Joseph Smith, junto com o filho dela, seguiram, né, um outro ramo do mormonismo que não praticava a poligamia. Tá? Então já haviam grupos ali que não queriam praticar a poligamia, que seguiu com a esposa Emma Smith, do profeta Joseph Smith, e o filho dele. Então não existe mormonismo, existem mormonismos, existem diversos grupos mormons. Recentemente está passando uma série investigativa que é Filhas do Mormonismo, Filhas da Poligamia, onde mostram uma parte sectária dos mormons que moram lá em Utah, lá em Salt Lake City, que ainda praticam a poligamia, que tem o profeta deles, que ainda pratica a poligamia. E o que aconteceu? Quando Wilford Woodruff manteve essa decisão de acabar com a poligamia, tínhamos um problema. Qual o problema? Diversos homens da igreja eram casados com várias esposas, tinham diversas esposas, tinham seus casamentos plurais. E esses homens se negaram a abandonar as suas esposas e acatar essa lei. E alguns grupos disseram assim, não, se Deus deu este mandamento, é um mandamento de Deus, e nós devemos obedecer ao mandamento de Deus e não a uma determinação do governo dos Estados Unidos. E nada mais coerente do que isso. Eu também acredito que é algo bastante coerente. Existem diversos grupos, um deles é o do Warren Jeffs, inclusive tem um filme aí, foi produzido por Hollywood, contando a história de Warren Jeffs, né? Onde eles vão seguindo, né? Não foi o Warren Jeffs, o Warren Jeffs já é um sucessor da linha anterior, tem uma linha muito extensa que vem antes dele, de grupos que decidiram manter a poligamia, de serem coerentes com a doutrina polígama. E isso nunca acabou, certo? O governo americano nunca conseguiu acabar de vez com a prática da poligamia. Para ajudar a entender melhor, eu também sugiro a leitura desse livro aqui, John Krakauer, Pela Bandeira do Paraíso. Nesse livro aqui, o John Krakauer, que é um repórter, ele vai até Utah, ele vai até uma dessas comunidades que ainda praticam a poligamia e ele faz um apanhado muito legal, muito bacana, ele escreve muito bem, você começa a ler esse livro, ele é um livro um pouquinho extenso, mas é um livro que dá para prender você. É claro que o John Krakauer, ele é um tanto quanto antirreligioso, tem alguns ex-mormons aí no YouTube que são antirreligiosos e batem muito pesado, né? Contra a religião, contra a crença em Deus e contra a crença mesmo dos mormons. Bem, enfim, esse não é o meu objetivo aqui. Então você leia, mas também não leia acreditando cegamente em tudo que você lê aqui. Mas é um livro que pode elucidar bastante todas as dúvidas que você tem a respeito, então, dos casamentos plurais ou a poligamia. Bem, é isso. Tudo que eu trouxe aqui foram fatos a respeito dos mormons. Então o grupo principal não mantém mais a poligamia e o grupo principal também combate e critica os grupos que não mantêm a poligamia, mas ao mesmo tempo os grupos que mantêm a poligamia continuaram sendo coerentes, aquilo que foi ensinado há séculos passados. Então, e todos eles também são grupos mormons. Então é isso. Os mormons praticam a poligamia, alguns grupos sim, outros grupos não. O grupo maior, esse que tem prosélitos pelo mundo inteiro, não pratica mais. Mas acreditam que na eternidade, na vida após a morte, um homem poderá sim contrair casamentos plurais. Meu nome é Ismael, bem-vindo ao meu canal, se cadastre, acompanhe, eu sou um ex-mormon, hein? Um abraço.